Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV, canal 23.1 da TCM e também no nosso YouTube, youtube.com/UERN TV. Lá no nosso YouTube você já sabe, pode conferir todos os nossos programas, tanto do Saúde em Foco como também os outros programas da UERN TV, estão todos disponíveis lá para você conferir, tá certo? Nesta quinta-feira, nós vamos falar então sobre transtornos alimentares. Você aí de casa já deve ter escutado falar em compulsão alimentar, bulimia, anorexia, né? Certamente você já ouviu falar em algum desses transtornos. E é sobre eles que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa Saúde em Foco. E por isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a médica endocrinologista, doutora Viviane Moraes. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, vai ser um prazer aqui esclarecer essas dúvidas hoje. Muito bem. E para começar, para introduzir aqui o assunto, nós vamos falar primeiramente sobre compulsão alimentar. A repórter Marília Cavalcante é quem vai introduzir esse assunto para a gente. Vamos conferir. É comum que em algum momento todo mundo exagere na comida, principalmente em festas ou eventos. Porém, quando esse fato passa a acontecer com frequência, se torna um transtorno e foge do controle. Quando a pessoa passa a se alimentar com uma frequência maior do que é necessária e mesmo sem sentir fome, é preciso ficar em alerta, pois essa pessoa pode ser uma compulsiva alimentar. Alguns sintomas podem indicar esse transtorno, como a pessoa comer mais rápido que o normal, comer quando não está com fome, continuar comendo mesmo após saciado e depois de ter ingerido uma alta quantidade de alimentos, comer sozinha ou escondida de outras pessoas e se sentir triste ou culpada por comer demais. É importante ficar atento a esses sintomas, para que caso os identifique em alguém próximo, possa oferecer apoio e incentivá-lo a buscar ajuda profissional. Muito bem, a repórter aí, Marília Cavalcante, já deu uma introduzida no assunto da compulsão alimentar e agora eu pergunto, doutora, fala para mim, é possível que sentimentos possam despertar no paciente essa compulsão alimentar? Exemplo, a tristeza ou a alegria? Quais sentimentos podem, de repente, despertar na pessoa a compulsão alimentar? Veja só, a compulsão alimentar geralmente acontece em pessoas que têm algum quadro psicológico alterado. São pessoas que geralmente têm algum quadro de ansiedade associada ou até mesmo um quadro depressivo. E aí, esse tipo de alteração psicológica leva a um comportamento compulsivo que o paciente percebe que está comendo de maneira exagerada, mas não tem o domínio de parar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais sinais a gente pode perceber numa pessoa que está tendo uma compulsão alimentar. Que sinais essa pessoa dá? Bom, geralmente o paciente que é compulsivo, o que ele vai apresentar de sinais? Ele come uma grande quantidade de alimento num pequeno intervalo de tempo, ele não tem domínio de parar, ele percebe que está comendo muito naquele intervalo de tempo, mas não consegue encerrar aquele ato. Além disso, ele come até se sentir desconfortavelmente cheio, né? Geralmente, como eu expliquei esses casos, a pessoa tende a ter algum transtorno ansioso ou depressivo associado. O paciente se sente culpado por este comportamento e muitas vezes ele acaba comendo escondido justamente por esse sentimento de vergonha e de culpa. Mas ele sempre, assim, na maioria dos casos ele vai ter esse sentimento de culpa ou é possível que ele não sinta esse sentimento? Ele coma de boa mesmo sem se sentir culpado por isso? Na maioria das vezes existe o sentimento de culpa e ele fica frustrado justamente por não ter esse domínio de parar de se alimentar. Muito bem. E aí, tendo ali, como é feito esse diagnóstico? A pessoa deve buscar qual profissional para que seja feito esse diagnóstico? Geralmente a gente tem um segmento, um diagnóstico no consultório que é feito com um médico endocrinologista e às vezes também com um médico psiquiatra. A gente
vai ver como é o dia a dia desse paciente, como é o cardápio alimentar dele. Geralmente é aquele paciente que chega em casa, por exemplo, do trabalho. E naquele período que ele chega, principalmente finalzinho de tarde e noite, ele tem uma fome, não é fome, é vontade de comer de maneira desenfreada. Então ele vai para o fogão, pega o que restou do almoço, abre o armário, pega a bolacha, pega o bolo, vai para a geladeira, ele não consegue parar. E aí ele vai ficando extremamente cheio. Ele come muito mais do que as outras pessoas da casa. Então, esse é um sinal de alarme que esse paciente precisa procurar ajuda médica para, na consulta, a gente realmente fechar esse diagnóstico clínico. Nós utilizamos algumas ferramentas de questionário que esse paciente vai responder e a gente realmente fechar esse diagnóstico. Doutora, questões familiares, problemas familiares ou no trabalho podem interferir também nessa compulsão? Na maioria das vezes, sim. O paciente ele tem alguma pressão no trabalho, ele se sente muito cobrado no trabalho, ou até mesmo um relacionamento familiar um pouco disfuncional. Então, às vezes, é um casamento que não está indo bem, é algum tipo de abuso psicológico em casa, ou até mesmo abuso físico. Muitas vezes esse paciente ele tende a ter também uma certa pressão das pessoas de fora em relação à sua aparência física, e isso vai gerar mais ainda ansiedade nesse paciente. Então, existe essa relação dos fatores externos de trabalho, da dinâmica familiar, interferindo no desenvolvimento desse comportamento, sim. Doutora Viviane, fala para mim então sobre a questão do tratamento. Como é feito o tratamento, quanto tempo dura, tem como prever ou é algo muito variável? O tratamento, Rosalba, envolve especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que é realizada pelo psicólogo. Nesse momento, esse paciente ele aprende a tratar aquele comportamento compulsivo, que dura em média aquela vontade de comer cerca de 40 minutos. Então, ele é ensinado a fazer vias alternativas quando essa vontade de comer surge, né? Além do tratamento psicológico, é fundamental o tratamento farmacológico. Entrarmos com medicações para frear essa compulsão. E aí vai entrar medicações da classe de antidepressivos, anticonvulsivantes e alguns derivados também de anfetamina, né? Geralmente esses pacientes eles respondem muito bem ao tratamento e cerca de 70% não recaem no transtorno. Nossa, que bom. Nós estamos falando hoje sobre transtornos alimentares aqui no nosso Saúde em Foco e estamos recebendo a médica endocrinologista doutora Viviane Moraes. E chegou então a hora de sabermos o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Muito bem, vamos então aqui à primeira afirmação e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Distúrbios alimentares são mais comuns em mulheres. Isso é verdade. Ai, o dobro dos distúrbios ocorrem duas mulheres para um homem. Então é mais frequente. Existe uma explicação para isso? Geralmente por demandas genéticas mesmo. Nossa. Tá bom, gente, é isso. Vamos a mais uma afirmação aqui. Dietas restritivas podem contribuir para o transtorno da compulsão alimentar. Isso é uma verdade. Porque quando o paciente ele faz uma restrição alimentar muito severa, então ele pode desenvolver principalmente hábitos de compulsão. Por exemplo, se o paciente fica o dia sem se alimentar bem, isso favorece que à noite essa fome aumente e ele não consiga comer a quantidade adequada e exagere. Acaba descontando o que não comeu durante o dia, quando chegar à noite desconta. Exatamente. Então, realmente, dietas restritivas são fatores de risco. Eita, então, evite, minha gente. Vamos lá. Mais uma afirmação. Pouca ingestão de líquidos pode interferir na compulsão. Verdade. Um fato bem importante é que desidratação, pacientes que bebem pouca água, é um dos fatores confundidores com a fome. Muitas vezes o paciente tem a vontade de comer e não é fome.
é desidratação. Então, é necessário sim o paciente estar bem hidratado. A gente sempre orienta levar a garrafinha de água para o trabalho, porque a gente vive muito em ambiente de ar-condicionado e se a gente não prestar atenção, a gente não ingere a quantidade de água adequada. É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente sente essa falta de alguma coisa e a gente só acha que é da comida. Exato. Não lembra que está bebendo pouca água. Exatamente. Então, hidratação fundamental. Muito interessante isso, hein, gente? Eu não sabia. Vamos lá, mais uma afirmação. Comer a cada 3 horas ajuda a evitar a compulsão alimentar. É um mito. Essa ideia se criou, né, de comer a cada 3 horas é até uma forma de emagrecer, mas não é verdade. O que nós recomendamos é que o paciente precisa ter as 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Os lanches, eles são opcionais, ou seja, devem ser ingeridos se o paciente tiver fome. Então, é um mito. Muito bem, vamos aqui a mais uma afirmação. A compulsão alimentar não tem cura. Isso aqui é um mito. É um mito. Felizmente temos cura, temos tratamento e temos cura. Exatamente. O paciente, ele tem que se alertar em casa. Se tem algum desses sinais de alarme que a gente comentou aqui, ele deve procurar ajuda especializada para começar o seu tratamento. Muito bem, nós estamos recebendo hoje a médica endocrinologista, a doutora Viviane Moraes, tirando aqui todas as nossas dúvidas sobre transtornos alimentares. Falamos aqui nesse primeiro bloco sobre compulsão alimentar e daqui a pouco, no segundo bloco, vamos falar também sobre outros transtornos. Não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Estamos hoje falando sobre transtornos alimentares. No primeiro bloco já falamos sobre compulsão alimentar e nesse bloco então vamos falar sobre outros transtornos. E para tirar nossas dúvidas, estamos recebendo hoje a médica endocrinologista, a doutora Viviane Moraes, a quem eu já pergunto. Aliás, gostaria que você comentasse um pouquinho o que é anorexia e o que é bulimia, o que caracteriza cada um desses transtornos. Certinho. A anorexia é muito comum na fase da adolescência. Geralmente são pacientes, mulheres, que têm uma certa distorção com a sua imagem corporal. Para ter anorexia, essas pacientes, elas têm baixo peso, então elas ficam com o IMC abaixo de 18,5 e elas, mesmo muito magras, elas se veem acima do peso. Elas têm um medo muito grande de engordar e acabam fazendo uma restrição calórica muito severa. A anorexia, dentre todos os transtornos alimentares, é o de maior letalidade. Nossa. Então, realmente é algo que chama muito a atenção da gente, exige nossa atenção, principalmente nesse momento de adolescência das meninas. Que já é um período por si só muito complicado, né? É um período de muitas mudanças, muitas descobertas. Existe esse apelo da cultura do emagrecimento que nós vivemos hoje. Então, a adolescente abre uma rede social e vê ali corpos esculturais, corpos muito magros, mostrando que pessoas assim são bem aceitas e bem-sucedidas na sociedade. É o ideal. Então, a adolescente não tem ainda esse discernimento. Então, se ela já tem uma predisposição genética, ela pode sim desenvolver esse tipo de transtorno alimentar.
Já a bulimia é totalmente diferente. Na bulimia, o paciente ele tem aquele comportamento compulsivo, como a gente conversou da compulsão alimentar, sendo que na compulsão alimentar o paciente se sente culpado, mas fica por ali mesmo, ele não vai fazer nada, comeu demais, ficou ali. Vai ficar só com a culpa. Só com a culpa. Já na bulimia, não. A bulimia, o paciente, após esses acessos de compulsão de comer demais, ele sente tanta culpa que ele diz, agora eu tenho que me livrar desse excesso de comida. E aí ele lança a mão de mecanismos compensatórios para resolver isso, que podem ser mecanismos purgativos, geralmente vômito induzido. Tem pacientes que vomitam 8, 9 vezes no dia. Nossa. Né? E muitas vezes também hábitos purgativos com medicações por conta própria, como laxantes, diuréticos, que é até uma forma inadequada, porque ele está no diurético apenas perdendo líquido, ele tem a impressão que está emagrecendo e a gordura continua. E também, algo que nós sempre devemos avaliar bem na bulimia, são pacientes que têm a bulimia sem comportamento compensatório purgativo. Por exemplo, eu como exagerado e fico com aquele sentimento de culpa e procuro compensar de alguma maneira, como fazendo um jejum muito prolongado no outro dia. Nossa. Ou indo para a academia, fazer um exercício muito extenuante, passar horas e horas na academia. Então, são detalhes que a gente tem que atentar, que nem sempre a bulimia é por ações purgativas, mas por ações também compensatórias que caracterizam a doença. E tudo isso, tanto na anorexia como na bulimia, quem paga é o corpo. Exatamente. Porque usa desses métodos que não são Não são certos. Os ideais e realmente são deficiências mesmo graves à saúde. Para vocês terem noção, na anorexia, muitas vezes, o que acontece? Além, obviamente, da falta dos nutrientes, é comum alteração cognitiva. Então, essas adolescentes, essas pacientes começam a ter prejuízo no rendimento escolar, do trabalho. Muitas têm até amenorreia, que param a menstruação, porque o cérebro daquela paciente entende que ela está numa falta energética muito grande, então ela desliga o eixo com o ovário dela e ela para de menstruar. E contando também com a falta da gordura essencial que nós precisamos para manter nosso ciclo menstrual. Então, assim, são alterações que geram realmente sérios danos à saúde dessas pacientes. Por isso, gente, muito importante estarmos discutindo aqui sobre esses assuntos. Vamos ficar alerta, né, aos sintomas, procurar um profissional para nos ajudar. Vamos saber então agora quais são as dúvidas do nosso público sobre esses assuntos, transtornos alimentares? É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta aqui é da Márcia Maria. Ela pergunta o seguinte: quais os fatores de risco para se desenvolver a anorexia? Certinho. A anorexia é uma doença psiquiátrica e geralmente são adolescentes que passaram por algum problema psicológico grave, como o passado de algum abuso emocional ou de abuso até mesmo sexual. Além disso, existe um componente genético muito forte, outros casos na família e também fatores de riscos externos, como a gente comentou, essa questão da imposição de uma cultura de emagrecimento na sociedade que a gente vive. Que é muito forte, infelizmente. A Vitória Alves, ela quer saber, quando pulamos refeições no intuito de emagrecer, pode ser considerado um transtorno alimentar? Não chega a ser um transtorno, já fica um comportamento disfuncional que favorece, é um fator de risco para essa paciente futuramente poder desenvolver algum transtorno alimentar. Porque pular a refeição faz com que a saciedade nos horários subsequentes ela não seja suficiente com a comida que ela vai comer e ela desenvolva algum transtorno compulsivo. Respondido. Vamos aqui a mais um questionamento. A Eduarda Moraes, ela quer saber, é possível a pessoa ter mais de um transtorno alimentar? É pouco provável, mas
um transtorno alimentar não resolvido, ele pode favorecer o surgimento de um outro lá na frente, né? Então, vamos supor, uma paciente que tem uma anorexia, né? Quando a gente resolve, ela pode lá na frente, se não seguida, desenvolver algum comportamento bulímico, de bulimia, né? Por exemplo, ela agora come, mas se sente culpada e vomita, ou então assim, é um tipo de transtorno que tem que ser acompanhado para que ela não desenvolva lá na frente um outro tipo, mas vários simultaneamente é muito pouco provável. Ok, vamos lá, mais uma pergunta aqui, mais uma participação da Vitória. Ela pergunta o seguinte: beliscar a comida, né, quando é muito frequente e causa muita ansiedade, também é um transtorno? Sim, isso entra como um transtorno que a gente fala de um padrão beliscador. É muito comum em pacientes obesos, né? E reflete muito um padrão ansioso desse paciente. Muitas vezes é aquele paciente que chega para a gente relatando no consultório: eu não entendo porque eu estou nesse peso, porque eu como tão pouco no café da manhã, tão pouco no almoço, mas ele não percebe as beliscadas entre esses intervalos. Então, esses lanchinhos, esses beliscados, geralmente são calorias de 200, 100 calorias, que ao longo do dia se soma. Faz uma grande muita diferença. Meu Deus. Às vezes a pessoa acha que é só um pedacinho, é só um beliscãozinho aqui, mas é um aqui, outro daqui a ali, pouco, ao longo do o dia dia todo. Então vai fazer muito impacto e geralmente esses casos exigem também que a gente entre com um tratamento farmacológico para controlar essa ansiedade, porque essa vontade de comer e estar beliscando ao longo do dia. Muito bem. Respondido, Vitória. Vamos aqui a mais uma pergunta. O Antônio Batista, ele diz o seguinte: tenho mania de acordar durante a noite e sempre comer algo. Isso pode ser um transtorno alimentar? Pode. A gente tem a síndrome do comedor noturno, é um tipo de transtorno alimentar, que é aquela compulsão, a vontade de comer que desperta o paciente na madrugada. Então, o paciente ele acorda para comer. É um tipo de transtorno também compulsivo, que a gente precisa avaliar e tratar. Muito bem. Então é um transtorno, mas tem tratamento. A Emília Fernandes, ela pergunta o seguinte: pode haver uma predisposição genética para desenvolver transtornos alimentares? Com certeza. Sim. E geralmente a maioria desses transtornos alimentares tem um componente genético. E geralmente quando a gente pesquisa, existem casos semelhantes nessa família. Então é muito comum aquele paciente que é compulsivo, na família ter alguém que tem o mesmo comportamento. Ok, vamos lá, mais uma pergunta. Lília Melo, ela pergunta o seguinte: laxantes naturais podem ser prejudiciais à saúde? A gente não recomenda, né? Assim, a questão, se o paciente está tendo um hábito intestinal mais constipado, precisa ser investigado, né? A gente recomenda que o médico, o gastro, avalie isso direitinho, para ver se, dependendo da idade, a gente tem que fazer algumas pesquisas a mais desse padrão de constipação do paciente. Obviamente que se for algo natural, receitado, prescrito pelo médico assistente, não tem problema. Mas a automedicação a gente sempre sinaliza pelos riscos, né? Porque ela pode estar tendo um quadro desabsortivo aí pelo padrão, ela não conseguir nem absorver os nutrientes por excesso de laxantes. A Paulina Medeiros diz o seguinte: sempre que como qualquer tipo de doce, me sinto culpada e arrependida de ter comido, já que tenho sobrepeso. Esse meu sentimento é normal ou pode estar associado a algum transtorno? Isso. O sentimento da culpa é muito comum, não chega a caracterizar um transtorno alimentar, mas a gente tem que avaliar o seguinte perfil. O fato de eu me sentir culpada após comer esse doce faz com que eu assuma algum tipo de postura, por exemplo, faz com que eu, na refeição seguinte, não coma a refeição seguinte, faça um jejum muito prolongado, vá para a academia e fique horas ali. Então, isso aí já entraria num quadro bulêmico, né, com o paciente fazendo quadros compensatórios. O fato da culpa propriamente dita é algo que incomoda, que esse paciente precisa de ajuda para resolver essa vontade de comer pelo doce, mas que não caracteriza só a culpa um transtorno. Muito bem.
Temos aqui mais uma pergunta, a Maria Aparecida Alves. Ela diz o seguinte: minha filha tem 15 anos, é muito magra, come pouco e logo se satisfaz. É possível que ela tenha algum transtorno alimentar? O que posso fazer? Chama atenção a idade, a gente está diante de uma paciente de 15 anos, um adolescente. Esse muito magro a gente tem que caracterizar. A paciente realmente tem um IMC baixo, ou seja, abaixo de 18,5, porque para ter um transtorno de anorexia, essa paciente tem que ter baixo peso, né? E aí a gente vai avaliar. Será que realmente esse pouco é muito restrito? É algo realmente que está deixando a desejar no que ela precisa para o dia? Então, esse caso exige que a gente avalie realmente. Uma análise realmente do caso. Do caso, Mais uma perguntinha aqui, já estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas dá tempo aqui, mais uma pergunta. A Mara Oliveira, ela pergunta o seguinte: o que fazer quando uma pessoa se acha muito gorda, mesmo sem ser? Como podemos ajudar? Principalmente com tratamento psicológico, porque a gente percebe uma distorção da imagem dela. Ela não é obesa, ela não tem sobrepeso, mas se enxerga como tal. Então, a gente tem que fazer um tratamento, principalmente com terapia, com o psicólogo, para ela realmente se enxergar como realmente é, né? Isso é bem comum, a gente vê pacientes magras, que muitas vezes se veem de uma outra forma, que busca ajuda, muitas vezes até de cirurgias plásticas exageradas, porque existe essa disfunção. Isso entra muitas vezes até como um pouquinho de algumas alterações psiquiátricas, de distorção da imagem corporal. Você é magro, mas não se enxerga como tal. Muito bem, chegamos ao final então do nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Obrigada, doutora Viviane, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, fico disponível para as dúvidas dos pacientes que estão em casa. Maravilha, e obrigada a você que nos acompanhou aí de casa, você que mandou perguntinhas também. Obrigada por sua companhia e estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.